Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador na Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: Não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Deus tem misericórdia da humanidade e de todos nós. O Senhor Jesus, o Verbo que se encarnou e habitou no meio de nós, e hoje nós celebramos a sua glória, a manifestação de Deus na vida da humanidade. Hoje é um dia de muita felicidade para nós que recebemos o Salvador, o Senhor Jesus, que se encarnou, e hoje nós podemos nos alegrar e agradecer a Deus, porque a profecia se realizou. No Antigo Testamento, quando Deus realiza a sua criação maravilhosa, que está relatado no livro do Gênesis, e a única coisa que Deus pede para o ser humano é a obediência, é o amor, é a dedicação ao projeto e aos planos de Deus. Com a desobediência e com o pecado, o ser humano não conseguiu ser fiel e se aproximar de Deus. Por isso que com o pecado, com a desobediência, a humanidade se afastou de Deus. E Deus preparou na história da salvação, mesmo através das traições, mesmo através dos pecados, mesmo o ser humano tendo rompido esse pacto de amor e de aliança e de paz, Deus tem misericórdia da humanidade. E na história da salvação no Antigo Testamento, Deus tenta resgatar o ser humano para trazê-lo novamente às suas origens, que é o lugar da presença de Deus. Deus comunicou através dos profetas, chamando nosso pai Abraão, que foi o pai da humanidade, à fé. Ele acolheu e aceitou. Chamando também Moisés a resgatar o povo do Egito, ele também acolheu a vontade de Deus e libertou o povo da escravidão. E através da profecia de Isaías, Deus vem comunicar
que no momento certo, no momento oportuno, Ele virá para nos salvar, para estar presente no meio de nós, para sentir as nossas fragilidades, para sentir as nossas dores e saber por que é que diante da graça de Deus nós somos tão infiéis e tão pecadores. E no momento certo, no momento em que nós estávamos tão frágeis, no momento de escuridão, no momento em que a humanidade não tinha esperança, porque nós, com nossas forças, não conseguimos nos salvar. Nós mesmos, através das nossas forças, nós não conseguimos chegar até a graça e a glória de Deus. E diante da graça e da misericórdia de Deus, Deus tem compaixão da humanidade. E Deus sabe que somente numa atitude dele, numa atitude gratuita, numa atitude de amor, numa atitude de misericórdia, Ele não pede nada de nós. A única coisa que Deus pede é fidelidade ao seu projeto, é fidelidade aos seus mandamentos. E no momento em que Deus sabia em que nós, através das nossas forças, não iríamos conseguir nos salvar, então Deus envia o seu Filho Jesus para se encarnar, não somente naquele corpo, mas no corpo de toda a humanidade. Por isso que na encarnação de Jesus, nós recebemos uma graça especial, uma graça muito grande, que São Paulo fala que nós recebemos um presente, e que muitas vezes nós não reconhecemos, e nós não aceitamos esse presente. Esse presente é a filiação divina, que nós adquirimos através da encarnação de Jesus. Quando Jesus se encarna no seio da Virgem Maria, no corpo daquele homem, Jesus, ele não se encarna somente naquele corpo, ele se encarna no corpo de todo o gênero humano, de toda a humanidade. Por isso que através da encarnação, que é isso que nós estamos celebrando esta noite, através dessa graça do Verbo encarnado, nós fomos resgatados da escuridão, nós fomos resgatados da morte eterna, que é o afastamento da glória de Deus, é o afastamento eterno, como tinha acontecido lá na criação, quando o ser humano resolveu optar pelas suas vontades, pelos seus projetos pessoais e não pelos projetos de Deus. A encarnação que acontece nessa noite, que nós celebramos na noite de Natal, é para festejarmos. É como fala o anjo aos pastores: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Meus irmãos e minhas irmãs, através da encarnação, muitos ainda não acreditam no Senhor Jesus, e a humanidade ainda vive com os reflexos dessa escuridão do pecado, os reflexos dessa desobediência que ainda machuca a nossa vida e o nosso ser. E nós sabemos que para sair dessa escravidão, da solidão, do pecado e da morte, da depressão, da violência, de toda doença, de tudo aquilo que nos leva para o caminho do mal e da escuridão, nós sabemos que a única luz que pode iluminar a nossa vida é o Senhor Jesus. Ele é que pode salvar e resgatar a nossa vida, a nossa alma, o nosso ser e toda a nossa família. Muitos ainda hoje não acreditam em Jesus, e é por isso que a gente ainda vive num mundo que ainda não se encontrou, que ainda não reconheceu o Senhor Jesus, porque nós só vamos adquirir a verdadeira paz, a verdadeira justiça, a verdadeira solidariedade, quando no nosso coração, no coração de toda a humanidade, nascer o Senhor Jesus. Só assim nós vamos reconhecer que sem Jesus
nós não temos forças para superar as trevas e a escuridão da violência, a escuridão do pecado, a escuridão da morte, que ainda assola e perpetua de geração em geração através do pecado. Nós hoje temos muito a celebrar e comemorar com as nossas famílias, e nesta Santa Eucaristia agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso por ter enviado o seu Filho Jesus ao mundo para nos resgatar e nos salvar. E hoje nós temos uma esperança certa, porque Jesus derramou o seu sangue para nos salvar. Hoje nós sabemos com certeza que nós temos essa salvação na nossa vida e na nossa família. Basta professarmos a fé em Jesus e assumirmos com fidelidade esse plano de amor e esse plano de salvação. A encarnação de Jesus se deu no meio da simplicidade, para mostrar que nós temos que nos despir, que tirar essa vaidade que nós temos, que para tirarmos essa soberba, essa vida de aparência que muitas vezes nós achamos que podemos se sustentar com ela, mas nos momentos difíceis nós vamos perceber que essa vida que muitas vezes nós colocamos nas coisas materiais, elas não servem para nada. Que o que realmente nos sustenta, o que realmente nos dá força, é esta simplicidade de acolhermos o Senhor Jesus em nossa vida. Jesus poderia ter nascido num palácio. Deus poderia ter escolhido uma família rica, uma família com tudo de bom e do melhor para Jesus poder nascer. Mas Deus escolhe uma família de simplicidade, mas de fidelidade e temente a Deus. José, um carpinteiro, era um homem muito simples. E Maria, uma dona de casa, que reconheceu, através dos seus afazeres domésticos, da sua simplicidade, a glória de Deus na vida desse casal. Eles procuraram ajustar as suas vidas às vidas de Deus, porque tudo que eles iam fazer, eles glorificavam a Deus através da simplicidade. E hoje, meus irmãos, nós somos convidados por Deus a termos as mesmas atitudes, para que Deus possa escolher a nossa casa, para que o menino Jesus possa nascer. Se nós não nos despirmos de tudo isso que nos afasta de Deus, de todos esses pecados, todas essas vaidades, todas essas soberbas, Deus não irá se manifestar na nossa vida. E o exemplo disso é a leitura que nós acabamos de escutar. Deus escolhe uma família simples e no meio de todas as provações, no meio de todas as fragilidades, no meio de todas as limitações do mundo, o Senhor Jesus nasce para nos salvar, para mostrar que Deus só nasce nos corações dos simples. Deus só nasce nos corações tementes a Deus. Era dessa forma o coração de José, o coração de Maria, o coração de Zacarias e o coração de Isabel. Apesar da simplicidade, apesar das limitações, eles tiveram que andar um grande percurso para um recenseamento, tiveram que enfrentar as rejeições. Jesus não teve nem um lugar para nascer, não teve nenhum lugar para nascer. Isso mostra a glória de Deus no meio das nossas limitações e no meio das nossas fragilidades. E no meio dos animais, o Senhor Jesus nasce. E os primeiros a testemunharem este nascimento foram os animais e os pastores. E Deus se fez carne e habitou entre nós, como nos diz João. E nós vimos a sua glória. Muitos hoje têm dificuldade
de aceitar e reconhecer esta encarnação. Como é que Deus Todo-Poderoso, cheio de majestade e cheio de glória, desce do céu de sua divindade, de sua majestade, e se esvazia para se encarnar na carne humana e frágil e limitada. Aí está a grande graça, a grande glória de Deus, porque apesar dos nossos pecados, meus irmãos, apesar das nossas fragilidades, apesar de todas as limitações que nós temos, Deus não nos abandona, Deus não nos rejeita. Deus sentiu, o Senhor Jesus sentiu na nossa carne a fragilidade, sentiu as dores, sentiu os sofrimentos, só não sentiu os nossos pecados, mas Ele sentiu toda a nossa fragilidade humana. E Jesus sabe de todas as fragilidades que Ele passou, Ele sabe o que nós passamos hoje. E por isso nós temos um Redentor, um mediador diante de Deus nosso Pai, Jesus Cristo, para nos resgatar e para sentir as nossas limitações e as nossas fragilidades. E nós sabemos nesta noite que nós temos que glorificar e agradecer a Deus por tudo de bom, por toda a misericórdia que Deus tem conosco, com nossas famílias, com nossas vidas. Obrigado, Deus Pai Todo-Poderoso, por enviar o seu Filho Jesus para nos salvar, para nos redimir. Obrigado, Senhor, por essa tão grande misericórdia. Hoje nós celebramos com alegria, com todos os anjos e santos, que o Senhor Jesus se encarna. E hoje nós estamos vivendo essa experiência de salvação e de redenção. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite em casa com a família, quando vocês se reunirem para fazer a refeição e a partilha com todos os amigos e familiares, não esqueçam de fazer uma breve oração, agradecendo a Deus por tudo de bom que o Senhor nos tem dado, por nos salvar, por nos ter misericórdia de nossa vida e de nossa família. Possamos esta noite fazer uma oração e agradecer a Deus por tudo de bom que o Senhor tem feito em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.